Olá, saudações trabalhistas, a você que nos acompanha aqui pela Rádio Legalidade. Dizer da nossa alegria, da nossa satisfação de estarmos no dia de hoje inaugurando mais um programa aqui pela Rádio Legalidade, que é o podcast Vozes da Esperança, com a nossa companheira Jovita Rosa, presidente do Movimento dos Cristãos e das Cristãs, do PDT. Também contando com a honrosa presença da nossa convidada especial, Ivânia Guest, que é sobrinha neta do Dr. Alberto Pasqualini, psicóloga e também servidora pública do Poder Judiciário. Então sejam bem-vindas e que a gente possa, Jovita, cumprir com a nossa função social aqui da Rádio Legalidade e principalmente trazer a importância do movimento dos cristãos e cristãs do PDT. Então, com certeza é um programa imperdível. O que a gente pode esperar? Qual a finalidade? Vamos falar sobre o legado de Alberto Pasqualini, sobre o trabalhismo, sobre projetos sociais. O que pode dar de prévia para nós aí, Jovita? Alan, muito bom estar com vocês. É bom estar aqui no PDT, junto com a Ivânia Guest, que eu tive o prazer de conhecê-la. Como o Alan falou, eu sou Jovita Rosa e eu estou presidente do Movimento Nacional dos Cristãos e Cristãs Trabalhistas. É um movimento que só acontece no PDT, Nós temos vários movimentos, movimento das mulheres, dos negros, do ecotrabalhismo e vários outros, e nós há 4 anos, criamos o Movimento Nacional dos Cristãos e Cristãs Trabalhistas. Às vezes as pessoas perguntam, na política é lugar de cristão e cristã? O cristão e a cristã têm que estar em todos os lugares, porque nós, seguidores de Jesus Cristo, seguimos o que ele pregou. E que ele pregou? Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Então, Jesus veio para trazer o amor, para trazer a concórdia. E nós queremos trazer isso para o movimento político, para a política, porque esse espaço ele não fica vazio. E nós, cristãos e cristãs, somos a maioria no Brasil, e nós precisamos assumir esse projeto de Jesus para transformar vidas, mas respeitando a liberdade religiosa de todos e de todas. Nós não viemos para converter ninguém a ser cristão. Nós queremos ser cristãos onde a gente estiver, porque foi assim que a pessoa a quem seguimos, que é Jesus, nos disse, para a gente levar o amor. E então nós estamos aqui hoje, muito especial, iremos falar sobre Alberto Pasqualini, que ele escreveu Os Pilares do Trabalhismo, isso baseado numa encíclica, a primeira encíclica da Igreja Católica que tratou das questões sociais, que foi a Rerum Novarum, e ele fez os princípios trabalhistas de acordo com aquela encíclica que tratava dos problemas, das jornadas exaustivas, dos trabalhadores que não tinham folga, que eram quase que escravizados, e o Papa Leão XIII, ele escreveu essa encíclica, e o Alberto Pasqualini, baseado nela, escreveu Os Pilares do Trabalhismo. Então, é uma pessoa que a gente precisa resgatar mais dentro da nossa história, porque ele foi importantíssimo, e a gente trazer mais do pensamento dele, E o Alberto Pasqualini, ele é o patrono do Movimento Nacional dos Cristãos e Cristãs Trabalhistas. Então, nós estamos aqui, os cristãos, a nossa pauta é uma pauta bem voltada para a doutrina social da igreja, e quando a gente fala doutrina social da igreja, não é da Igreja Católica, é dos cristãos. São as pessoas que Jesus se preocupavam. A viúva, o órfão, o preso, os excluídos,
os pobres, os aleijados, os doentes. Então, essa é a pauta dos cristãos, e tem que ser de todos os cristãos e cristãs, né? Não só os trabalhistas. E hoje nós estamos aqui recebendo a Ivânia, que vai nos falar bastante sobre Alberto Pasqualini e também sobre o legado dele, enfim, e o que nós podemos caminhar dentro desse legado que Alberto Pasqualini nos deixou, como é que nós podemos caminhar nesse sentido. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Jovita, pelo convite, doutor Alain. É uma honra, né, assim, ter um pouco dessa origem biológica, genética, né, com uma pessoa que eu admiro muito, que é o senador Alberto Pasqualini, enquanto pessoa. Eu não tive a oportunidade de conviver diretamente com ele, né, eu nasci em 1972, ele faleceu em 1960, mas ele era um primo muito querido do meu avô, então é esse parentesco, né. Meu avô se chamava também Alberto Guest, lá da 4ª Colônia, e ele com a irmã Maria vieram para o Brasil em função dessa relação com Alberto Pasqualini e a família dele, né? A mãe do Pasqualini era irmã da mãe do meu avô. Inclusive, as duas vieram de Gênova, começaram pela Argentina, e pelo sobrenome nem tem mais esse parentesco, né? Mas eu tive essa oportunidade de ouvir algumas histórias. E o meu pai, no caso, que era sobrinho dele, ele também tinha uma carta escrita. Então, assim, o que eu vou falar é um pouco dessa observação dessas fontes indiretas que me ajudam a entender toda a proposta política dele também, né? Mas eu percebo que precisamos de muito mais estudos para entender, né? Ele foi uma pessoa que teve uma contribuição que eu acho que ainda é pouco reconhecida realmente, Isso. mas que é muito atual e necessária para os problemas que a gente está vivenciando hoje. Bom, a oportunidade de 3 fontes que eu percebi, assim, primeiro que eu visitei o museu, né, que existe em Vorá, na cidade natal dele, que é uma cidade muito parecendo uma mini Itália, né? Muito simples ali perto de São João do Polesne também, inclusive até o acesso para ela ainda é um acesso estrada de chão. Eu acho que a gente às vezes precisa até valorizar mais essa raiz, mereceria uma atenção, uma revitalização do museu. Mas ali a gente tem uma memória que para mim toca muito, porque eu sou psicóloga, né, e trabalho muito hoje com os direitos da infância, de quando ele era uma criança, que foi assim que eu percebi que se originou a motivação dele de entrar para o mundo da política, né, que ele que estava ali, registraram isso no museu, com 6 anos de idade, e aí acompanhando o pai dele numa votação, né, na eleição da cidade, né, o senhor trabalhou também, sabe como era aquela época, e ele vivenciou um cidadão, até não sei se era considerado cidadão, que foi impedido de votar. E diz que aquilo impactou muito ele. Então, assim, como essa vivência, né, para uma criança, trouxe um tipo de consciência, né, que fez ele se importar com isso. E ele ficou se questionando por que ele não pode votar, né? Por que um pode e o outro não pode? Então, isso me fala muito de uma sensibilidade, né, de uma origem dessa humanidade dele, de se importar com o outro, de considerar que todos têm direitos, que é um absurdo, assim, essa questão que depois ele conceituaria como não democrática, né, de que uns podem exercer o direito de voto, e a gente teve isso no Brasil em relação às mulheres, mas ele era até um homem que ele não simplesmente se conformou, mas que aquilo, né, marcou essa relação dele querer, eu acho, trabalhar pela justiça. Eu vejo muito a obra dele como essa busca de justiça social e essa ênfase no trabalho em função de como ele conseguiu observar naquela época como conseguir alcançar a justiça social. Então, essa lógica da construção do trabalhismo enraizada desde essa vivência. E também acho que a própria vivência pessoal dele, né? Porque eu também estive em Gênova e vi essa relação da família, né? De sair de um estado, de um país, né, de um estado de vida que era muito privilegiado, né, eles moravam no centro de Gênova, tinham acesso a uma cidade muito bonita, organizada, mas que também foi um contexto onde pré-guerra, né, onde começou a ter muitas crises sociais e as famílias mudaram em busca de liberdade, em busca de construir um mundo novo mais justo, começaram pela Argentina e tiveram que trabalhar para construir tudo, né, era um país que estava ainda em construção na América Latina.
E então a família veio para uma situação simples, né? Não tinha uma riqueza material, mas tinha esse patrimônio educacional, esse patrimônio cultural, que eu acho que é o que ele valorizou, em cima disso que ele se tornou uma pessoa notável, né? Pelo investimento na própria educação, na própria apropriação de, né, patrimônios culturais que eles tiveram acesso. Então, assim, ali no interior do Rio Grande do Sul, dessa origem de vida dele, teve um acesso à educação, que é o que ele também coloca, né, que precisava ter como política pública no Brasil, que depois o Brizola foi um que investiu muito, né, no acesso à educação desde a infância para todas as crianças, né, onde começou a ter acesso à educação pública gratuita. E de qualidade. E de qualidade, com essa consciência de que esse é, assim, é a matéria-prima para poder ter um país desenvolvido, começando desde a formação escolar até depois a oportunidade de trabalho para todos. Então, não sei se a gente vai fazendo um diálogo, senão eu fico só falando, você fala um pouco, eu falo um pouco, para a gente entender e essa você origem. falando aí da percepção do Pasqualini, né, da justiça social, você usou esse termo, justiça social. E hoje é muito atual essa questão da justiça social. Saiu uma pesquisa do índice de Gini, que o Brasil é o campeão do mundo em desigualdades sociais, sabe? Então, é uma coisa que me incomodou, que, sabe, e que a gente precisa de trazer o Alberto Pasqualini mais presente para a gente ter um espelho político para a gente seguir e perseguir essa questão da justiça social, sabe? Porque nós cristãos, a gente sabe, como eu já falei, que Jesus veio para que todos tenham vida e vida em abundância. Não é para que uns poucos são abastados e a grande maioria seja miseráveis, né? Então, Alberto Pasqualini hoje é atual, né? Assim como Jesus Cristo também é atual, e a gente, para mudar essa questão, a política é o caminho. O partido político é o caminho, né? A gente precisa intervir nesse processo de desigualdade para que a gente possa ter um Brasil soberano, de fato. Porque não basta ter soberania com relação aos países fora, né? Mas a nossa soberania dentro, como pessoa, como seres humanos, como brasileiros e brasileiras. Exatamente. Essa questão é vergonhosa para o Brasil, né? Um país que, ao mesmo tempo que é a 12ª maior economia do mundo, então, né, com uma população de 200 milhões de pessoas, ainda ser realmente visto e pelos números como o de maior desigualdade, quer dizer, o país mais injusto, então, mais né, injusto, exato, do mundo. Isso, eu particularmente, que sou psicóloga no judiciário, me incomodo muito com essa própria construção do que significa justiça, né, do que significa assim, o impacto da desigualdade. Eu escolhi ser psicóloga também, eu acho que eu me identifico muito com essa história do Pasqualini e pelo valor prioritário do ser humano. Então, eu acho que ele era realmente um intelectual, ele virou uma pessoa que buscou construir uma base intelectual para a própria atividade política. Eu acho que esse é um outro diferencial do PDT, não é uma política por política, é uma política pelo poder, mas que tem fundamentos para escolha das decisões, para uma proposta política fundamentada. Sim. Então, acho que o trabalhismo precisava ser tanto resgatado como atualizado, por exemplo. O que significa o próprio trabalhismo, né? Essa compreensão de que o trabalho ele é mais importante do que o capital. Então, na verdade, ele constrói uma proposta de integração, que eu acho que sem a gente ter uma integração, a gente cai num grande risco que eu acho que hoje caracteriza o Brasil, que é a polarização. Isso. E o mundo, né? Como se tivessem só duas opções partidárias. Eu tenho muito na minha cabeça que partido não é inteiro. Então, a gente, claro que precisa dessa lógica de construção política por diferentes formas de diálogo, que são chamadas de partidos, mas sem partir ao ponto de deixar de ser inteiro, porque uma população em um país precisa de uma atenção integrada para se desenvolver, para poder não perpetuar essa lacuna entre ricos e pobres, né? Então, a dignidade e a própria individualidade, no sentido não de indivíduo separado e egoísta, mas de indivíduo, nós como na psicologia trabalhamos, né,
também o indivíduo, mas na visão do coletivo, ele é que não se divide. O que faz você ser você, que se você dividir e partir, você deixa de ser você. Então, essa dualidade de não ser possível dividir você de sua característica biológica, psicológica, emocional e social, tudo isso é junto e misturado para formar uma pessoa no sentido de per si, né, que tem fala por si mesmo, então ninguém pode falar por você, né, Joselita? Você, como uma pessoa, é quem pode dizer de você. E o que caracteriza você que não pode ser partido para não desconfigurar a sua personalidade. Então, essa lógica, quando a gente sai da visão que ele buscou, assim que eu interpreto, gostaria de ter conversado para ele próprio dizer por si mesmo, né? Mas que eu entendo o trabalhismo como essa mediação entre o capitalismo e o socialismo, que às vezes é muito ligado como comunismo, mas essas duas polaridades que o trabalhismo cria um elo comum. Porque o trabalhismo, não no sentido de ter um emprego e simplesmente ter dinheiro, mas de ter uma atividade típica do ser humano. Porque trabalhar é uma fonte de dignidade, é uma fonte de participação social. Não é só algo que gera um dinheiro em si. Porque ele discute muito isso na teoria, né? Que o valor do trabalho é o valor da utilidade social, de que valor ele agrega para a sociedade. Então, o trabalho não tem valor só pelo dinheiro em si, mas pela contribuição que cada pessoa gera para o bem comum a partir de uma atividade que pelas habilidades, pelo uso da inteligência, da ação, ele é capaz de produzir para o bem de todos. O bem de todos. E o Alberto Pasqualini, eu estava lendo aqui, ele tinha uma visão do capitalismo solidarista. Então, esse capitalismo solidarista, eu percebo assim, que tanto é importante quem emprega, quanto o empregador. Né? E esse solidarista, ele vem porque, de certa forma não, o trabalhador é a parte mais frágil. Né? Então, quando vem esse capitalismo solidarista, é para acolher, né? Porque o empresário, ele não é ninguém sem o trabalhador. Né? Então, o Alberto ele fala que o trabalhador, o trabalho, como é que foi que você falou? Que o trabalhador é mais importante que o capital. Que o dinheiro em si. Que o dinheiro em si, o ser humano é mais importante. Isso é muito cristão, né? Uma vez eu vi essa análise também, que eu acho que é o fundamento cristão dessa abordagem, né? Que não se pode servir a dois senhores, ou você serve a Deus ou ao dinheiro. E Deus não como uma entidade simplesmente metafórica, mas como esse valor do ser humano, como criador. Uma vez eu gosto muito de uma visão do Fábio Contarato, né? Que é um... Fabiano. Fábio Contarato. Comparato. Tá. É um jurista também que ele fala que o princípio dos direitos humanos é o próprio cristianismo, porque o cristianismo ele trouxe essa visão de Deus como pai de todos. Então, se nós temos um pai comum, nós todos somos irmãos. É o princípio da fraternidade. Se todos somos irmãos, temos o mesmo pai, temos os mesmos direitos humanos. Sim. Então, essa visão de direitos humanos, de acesso à autonomia, porque, assim, uma questão da dignidade humana é você conseguir se responsabilizar pela sua própria existência, você não ser dependente. Então, até essa lógica de dependência de benefícios, mesmo de políticas públicas, por exemplo, como eu dependo do Bolsa Família para viver, é uma necessidade para um momento, mas se eu passar a vida inteira dependente e não conseguir me desenvolver para ter essa... que eu acho uma gratificação, você poder ser útil na sociedade, você conquistar a sua própria autonomia e não permanecer numa situação de dependência, porque numa visão de psicologia, a gente, no processo de desenvolvimento humano, a gente caminha da dependência para a autonomia. Sim. Nós nascemos dependentes, maior dependência de qualquer espécie, porque um bebê não sobrevive sozinho, outros mamíferos sobrevivem. Então, nós saímos de uma dependência absoluta de um adulto para cuidar, para amamentar, e vamos, pelo processo de aprendizagem, desenvolvimento, autonomia, conseguindo caminhar com as próprias pernas. Então, o trabalho é essa lógica de você ganhar autonomia como cidadão, né? De você ter dignidade de trocar. Você trabalha e recebe uma retribuição e você produz. Mas a retribuição, ela é secundária em relação à própria construção da autonomia, da cidadania,
da dignidade de você realmente ter independência financeira e não simples depender desse benefício que pode ser transitório, mas que você também conquista pelo emprego da sua competência como ser humano, como indivíduo ativo, né, produtivo. Então, isso, inclusive, é um sinal de saúde, né? Você ter capacidade de trabalhar, de pensar, de produzir algo que não existe no mundo, de dar sua contribuição, é uma fonte de satisfação humana. Agora, essa visão, então, do trabalhismo como também ser necessário toda uma estrutura social que viabilize a condição de poder trabalhar, porque você pode querer trabalhar, mas não ter um emprego disponível. Então, realmente, o empresário não é alguém que simplesmente constrói aquilo para ganhar mais à custa do outro, né? Mas é para promover o trabalho do empresário, é promover o trabalho, que o outro possa ter acesso e aí ter dignidade e ter também o seu salário. Então, assim, na verdade, o trabalho é comum tanto para o empresário que produz a empregabilidade, porque ele produz isso a partir de um trabalho de empreendedorismo, quanto para o outro que oferece a sua força e recebe o emprego, que também tem a sua atividade trabalhista e produz a sua parte. Então, isso eu acho que é uma fonte de dignidade comum, né? E que é uma relação que precisa ter regulação. Então, ele fala muito isso, que o Estado precisa também regular essa tendência que aí pode acontecer de querer tirar vantagem do outro, né? Querer explorar o trabalho do outro para ganhar mais. E aí ele chama esse senso de justiça e ética de todos os lados. Porque também existem, infelizmente, trabalhadores que querem trabalhar o mínimo possível e ganhar o mais possível. Sim. Infelizmente, no serviço público, às vezes, a pessoa acha que passou no concurso e aquilo é suficiente. Ela vai ganhar independente da produção dela. Infelizmente, a gente tem situações que geram também, não só por questões morais, mas por adoecimentos no trabalho. Só que um emprego público mal executado, ele vai ter impactos para outros que dependem daquela função pública para a qual foi criado aquele trabalho. Sim. Então, assim, se a gente entende qual é a função do trabalho, é que nem aquela metáfora que tinha uma fonte na cidade, todo mundo tinha que levar um garrafão de vinho para ela ser uma fonte de vinho. E aí as pessoas falaram, os outros vão levar água, não vou gastar meu vinho. E aí vai ser diluído. Só que todo mundo levou água, ninguém levou vinho e a fonte não funcionou. Então, se cada um não fizer a sua contribuição para o todo funcionar, para a coletividade, a sociedade realmente ter sustentabilidade, não vai funcionar. Infelizmente, eu acho que essa responsabilidade pessoal, que é um pilar do trabalho, né? É entender que sem a minha parte a sociedade também não vai ser tão desenvolvida, não vai ser tão sustentável. Na época dele não existia esse conceito de sustentabilidade, que é uma coisa gravíssima, né? Porque, quer dizer, se o mundo precisou criar objetivos de desenvolvimento sustentável, é porque o modo de funcionamento do mundo corre o risco de insustentabilidade. Se a gente não alcançar algumas mudanças, a vida no planeta vai acabar. Exatamente. Ela não se sustenta. E o trabalho, na verdade, ele pode ser interpretado como toda atividade do adulto, né? Para a criança é a brincadeira. O trabalho da criança é brincar. Na brincadeira, você exerce a sua e faz parte da formação do adulto, esse espaço da criança, né? E você falando assim, eu fico imaginando o pensamento do Alberto Pasqualini de falar sobre trabalhismo, né? De falar dessas duas partes tão necessárias, que é quem paga, né? O empresário e o trabalhador. E eles se complementam. E assim... A relação, né, entre trabalhador e empregador. E hoje, se a gente pode, só para contribuir, sim, claro. A gente tem hoje no nosso ordenamento jurídico legislações para regular essa relação, tipo a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, a própria Constituição Federal de 88, foi porque lá atrás nós tivemos, né, Alberto Pasqualini, Getúlio Vargas, essas nossas lideranças importantes, que implantaram as bases para regular essa relação, porque o Brasil vem de uma exploração, né, de trabalho. Então, hoje também está sendo muito discutido a questão do novo trabalhismo, né, com a inteligência artificial,
preocupando muitas pessoas, né? Mas se a gente buscar unir a religião, a fé, né, com a política, porque o mundo gira em torno da política. O nosso trabalho depende da política, a educação depende da política. Tudo. Trabalho, renda, tudo, né? Então, essa discussão eu vejo muito importante, né? E te parabenizo pelas pautas, pelo movimento aí do cristão, e que esse programa venha para trazer esse debate e para que chame a atenção das autoridades, dos nossos governantes, para implantar mais políticas públicas em prol da nossa população brasileira, que, como colocou com muita propriedade Jovita, né, hoje tem muita desigualdade, infelizmente. Infelizmente. E política é a arte do bem comum. A pessoa que entra para a política, ela tem que saber que é para trabalhar para o bem comum. Né? A gente, às vezes, questiona a nossa posição de cristãos na política, porque, assim, não dá para desvincular do nosso livro, que é a Bíblia. E Jesus fala assim, vós sois a luz do mundo. Se a política está nas trevas, se o mundo está em trevas, onde é que nós estamos, nós cristãos? Né? E ele fala, vós sois o sal da terra. Para que serve o sal? É para dar o sabor, é para temperar, é para ter temperança e também para preservar. Né? Então, se o sal perde o sabor, perde a missão dele, ele não serve para mais nada. Né? Isso está na Bíblia. E a pessoa também, como luz do mundo, o que nós estamos fazendo, cristãos, se o mundo está nas trevas? Se a política está nas trevas, se aquele Congresso Nacional, este Congresso Nacional que nós temos, que a gente vê aprovando pautas absurdas de vingança, eles em nenhum momento pensam no bem comum. Então, o Movimento Nacional dos Cristãos e Cristãos Trabalhistas vem para encantar as pessoas do nosso papel, da nossa missão nessa terra, porque todos que nascem, que passam por essas fases maravilhosas, que chega na vida adulta, cada um de nós temos uma missão de deixar esse mundo um pouco melhor do que nós recebemos, né? E quando a gente fala da sustentabilidade, isso é responsabilidade nossa de cada um, não somente dos cristãos, mas de todos os habitantes da Terra. Né? E quando eu estava ouvindo você falar desses projetos de ajuda, né? Dos Bolsa Família, enfim, das cotas, são necessários, porque nós chegamos num momento de desigualdade tamanha que as pessoas que estão lá na extrema pobreza não conseguem ter o mesmo espaço, ter a mesma oportunidade que uma pessoa que vem de um berço esplêndido. Precisa, né? De uma mão, né, do poder público. Mas essa mão, ela não pode ser ad eterno. O Brasil tem que dar essa ajuda, sim, mas ele tem que evitar esforços para ter políticas de combater essa desigualdade e trazer a essas pessoas a dignidade para contribuir para a promoção da justiça e da paz. E eu queria também reforçar o nome do nosso programa, né? Vozes de Esperança. Então, nós estamos aqui construindo, né, e tentando encantar as pessoas para virem para a política, porque a nossa esperança não vai morrer. Bom, então eu vou tentar trazer as principais contribuições sobre isso, né, entre o passado e o presente e o futuro. Porque, na verdade, a visão de política pública hoje é uma área que eu me dedico. Então, inclusive, vou fazer um pós-doutorado agora sobre a política judiciária da primeira infância, que é algo que muitas pessoas nem sabem que existe e que eu acho que é a verdadeira esperança, a verdadeira justiça, que é superar essa coisa de também políticas públicas que só são apagando incêndio, que espera o problema acontecer e não vai na prevenção, na estrutura. Quando acontece o caos, aí vem uma... Existe já muitos avanços de uma justiça estrutural, que eu acho que se o Pasqualini estivesse vivo, ele seria um grande porta-voz delas, que são pouco conhecidas e aproveitadas pelo mundo político. Mas só para aproveitar para dar voz para o Pasqualini, tem uma frase que ele diz, que está registrada no livro de textos escolhidos feitos pelo senador Pedro Simon,
chama Alberto Pasqualini, Textos Escolhidos, e ele disse assim, olha só, há sempre nos pontos de vista e nas atitudes dos homens retos, então vamos pegar retos nas pessoas que têm realmente o interesse de servir. Eu acho que o fundo que o cristianismo traz para a política é que a política é um serviço. É um serviço. Trabalho de servir ao outro, não é para se servir, né? Essa é a função realmente da retitude na política, na perspectiva do cristianismo. E ele fala assim, há sempre nos pontos de vista e nas atitudes dos homens retos, sejam quais forem as suas origens ou filiações partidárias, um denominador comum, que é o bem geral da coletividade. Então, eu acho que essa visão da política como serviço para a coletividade, né, representantes de uma nação tão grande que tem que construir a forma de funcionamento do social, é esse bem geral do todo, e não só de alguns grupos, e principalmente não só de si próprios. Então, acho que o que faz a política estar desvirtuada no Brasil, e infelizmente muitas pessoas perderam a esperança, é ver a política não como serviço para a coletividade, mas para si próprio. E aí o cristianismo, eu acho que Cristo é o grande exemplo, que ele veio para servir ao outro. E veio para servir. Ele, na verdade, saiu de uma situação perfeita e desceu para esse mundo limitado para resgatar, né, a criação do ser humano como ser de valor. Então, acho que é isso que deveria ser a verdadeira motivação para a política ser exercida, servir ao outro. E ele fala outra frase aqui muito interessante, Pasqualini, assim, olha, a nação só se libertará da servidão econômica, que inclusive a gente tem que contextualizar o Brasil diante das outras nações, né? Nós temos também pessoas que têm interesse em que a gente não tenha soberania, não tenha dignidade, né? Que a gente seja ainda uma colônia, que é isso que o senhor falou, né? Nós viemos de uma tradição de escravatura, né? E como o trabalho realmente liberta da escravidão, dessa dignidade. E ele fala que a nação também, né, tem que se libertar da servidão econômica no dia em que forem reduzidas as taxas de juros. Então, olha como é o intelectual que relaciona a própria questão de uma imposição de juros. E ele foi um dos criadores, enquanto foi senador, do Banco Central. Não sei se você tem essa noção. Então, o Banco Central foi criado com esse propósito de regular taxas de juros sustentáveis que permitissem que os próprios empreendedores pudessem criar empresas que pudessem gerar empregos. Então, se não tem uma regulação desde esse nível de taxas de juros e um órgão responsável por isso, né, criado por um sistema político, o sistema não funciona, né? E ele fala assim, porque nesse dia, olha que frase maravilhosa, o trabalho valerá mais do que o dinheiro. Então, quando a gente resgata essa visão que ele tinha, que o Banco Central, então, era um órgão necessário, apesar de parecer um banco, e é engraçado que ele vem de uma cidade, Gênova foi a cidade onde foi criado o primeiro banco do mundo. Não sei se vocês sabem, a família vem dessa cidade, que é o Banco San Giorgio. Que o banco não é simplesmente uma casa de dinheiro, é uma organização de um sistema financeiro que tem uma função social. Sim. Então, é essa lógica, né? A política pela função social e o dinheiro a serviço da sustentabilidade da vida, e não o dinheiro como fim em si mesmo, né? Por isso que ele fala que do capitalismo solidário. O problema não é o capital em si, é a que ele serve. Então, o trabalho serve para esse espaço onde todos possam, né, participar da produção da economia nacional e se sustentarem enquanto cidadãos. E ele fala, nesse dia, o trabalho valerá mais do que o dinheiro. A iniciativa compensará mais que a comodidade. Tomar a iniciativa de se educar, de se profissionalizar, de, inclusive, empreender, mais do que comodidade, ficar esperando tudo sem também fazer a sua parte. E havendo mais trabalho e mais iniciativas, inclusive eu ouvi a palestra recentemente de um adjunto científico da Embaixada da Itália, que a Itália é um dos países onde tem mais microempresas do mundo. Para cada, acho que 50 cidadãos tem uma microempresa. Então, esse prazer de ter iniciativa de produzir emprego, né, e trabalho, haverá maior produção e, consequentemente, maior riqueza e maior soma de bem-estar. Então, o trabalho como fonte de produção de riqueza e de bem-estar, não só o trabalho como ganho financeiro, mas o ganho financeiro como consequência da produção de riqueza, que o Brasil tem tantas matérias-primas, né? Inclusive, ele também foi relator do projeto que criou a Petrobras e que ele lutou para a Petrobras ser do Brasil e não ser já, né, de país terceirizada para multinacionais. Então,
como que a gente lida com a riqueza natural do Brasil? Como que a gente lida com a própria população do Brasil? Como que a gente tem bem-estar? É produzindo relações justas, produzindo qualquer coisa pelo trabalho, porque o trabalho gera tanto bens materiais como imateriais, um serviço bem prestado. Essa rádio é um serviço, está produzindo consciência, está produzindo conhecimento, está produzindo meios da gente tomar decisões que sejam realmente dignas e que a gente se orgulhe, né? A política como tomada de decisões que vão influenciar a vida de toda uma coletividade. Então isso eu acho que é o significado dessa visão ampliada de trabalhismo, valorizar a condição da gente ser produtivo. Inclusive a gente se produz quando a gente trabalha. A gente aprende, a gente cria relacionamentos com isso. Estou aqui conhecendo vocês, estou aqui podendo tentar dar uma contribuição para o trabalho da política ser realmente mais coerente com o objetivo dela, para que as pessoas tenham condições de terem mais equidade social. E aí eu queria então falar sobre políticas públicas. Claro. Que você tinha falado. O Bolsa Família, por exemplo, é um programa, uma política pública maravilhosa, reconhecida internacionalmente como que tirou o Brasil, por exemplo, do Objetivo de Desenvolvimento Mundial. Antes do ODS, foi o ODM, né? Que o Brasil tinha uma meta de superar a mortalidade infantil. Sim. Mortalidade infantil é um dos maiores sintomas de uma nação em risco de sobrevivência. Se os cidadãos que nascem não sobrevivem. E o Brasil saiu da mortalidade infantil antes do prazo do ODM, do Objetivo de Desenvolvimento Mundial, por causa do Bolsa Família, porque realmente, só que o Bolsa Família, eu não sei se ele é compreendido no Brasil, porque a principal ação dele, como política pública, não é simplesmente dar um recurso material financeiro. Ele tem a condicionalidade, a pessoa só recebe se ela incluir a criança, antes de incluir a criança, a gestante participar do pré-natal, incluir a criança na educação infantil e vacinar. Sim. Então, o dinheiro é o menos importante. Porque você podia ganhar o dinheiro, mas não aprender, perdendo a oportunidade da educação infantil, não sobreviver, deixando de receber uma vacina que previne a morte, e não fazer o pré-natal, que você, inclusive, gera a produção do próprio ser humano. A pessoa precisa de nutrição na gestação, precisa de acompanhamento médico para, né, realmente a criança nascer com a saúde possível. Então, é uma política pública muito inteligente, que ela não só dá um dinheiro material, mas ela dá ações para o desenvolvimento do ser humano, desde a saúde até a educação. E ela, inclusive, criou o programa Benefício Primeira Infância, que às vezes as pessoas nem sabem, que toda família que atende os critérios, a necessidade em função da desigualdade social, para ter essa compensação de apoio social, chamado Bolsa Família, ela, se tem filhos até 6 anos, tem direito a receber mensalmente R$150 a mais para ser utilizado para potencializar o desenvolvimento daquela criança. Porque a verdadeira desigualdade social começa na gestação, começa no planejamento familiar. Então, a ciência mostra, e as políticas públicas no Brasil, eu tive realmente a grande oportunidade de participar também desse processo, que foi criada uma frente parlamentar da primeira infância em 2012 no Brasil, né, que para mim é a grande estratégia de superação da desigualdade social veio do Rio Grande do Sul, onde teve o Primeira Infância Melhor desde 2003, que foi uma política pública também pautada em estudos, não foi criada de improviso, porque eu acho bonitinho, né, mas pesquisou boas práticas, inclusive pegou o modelo de Cuba na época, que era Cresça com Seu Filho, que ajudava as crianças que são cidadãos menos valorizados, infelizmente. E a diferença de um país desenvolvido para o não desenvolvido é o valor que dá para os cidadãos na primeira infância, que não entende que o cidadão é importante só depois que vota, mas que, ao contrário, a verdadeira função da política e como do cristianismo é de cuidar dos mais vulneráveis. E ninguém é mais vulnerável do que uma criança na primeira infância. Ela é totalmente independente. E a política pública, então, precisa priorizar. Nossa Constituição Federal, desde 1988, o único lugar que diz prioridade absoluta é quando se refere a crianças, adolescentes e jovens. Mas isso ainda é uma letra que não está se tornando realidade, porque falta o trabalho para ela ser implementada.
Mas tem várias iniciativas. Foi criada uma frente parlamentar de iniciativa de um deputado, na época gaúcho também, Osmar Terra, que inclusive promoveu a formação dos parlamentares sobre a primeira infância, criou, né, em parceria, um programa de liderança executiva em primeira infância em Harvard, onde mais de 10 turmas, mais de 500 brasileiros tiveram acesso à formação sobre políticas públicas para o começo da vida. Isso é pautado, inclusive, em políticas não só da psicologia, da pedagogia, mas no próprio Prêmio Nobel em Economia provou que o maior investimento econômico para um país é investir na primeira infância. Ele fez o cálculo do retorno do investimento. O Pasqualini seria apaixonado por esse cálculo. Que se existe uma aplicação do capital, também é o capital humano. Capital humano. O trabalho gera capital humano. Então, o trabalho de você nutrir uma criança, de você cuidar de uma gestante, de você promover que a família interaja com a criança, você forma o maior capital de uma nação, que não é o dinheiro, é o ser humano. E isso é conceituado na economia hoje como capital humano. Que maravilha. É calculado. E nós temos políticas que foram a primeira lei do mundo para isso, que é o Marco Legal da Primeira Infância, Política Nacional Integrada para isso, que demanda que as pessoas trabalhem juntas em várias áreas, não é a saúde sozinha, nem a educação sozinha, nem a assistência social sozinha. Então, uma política pública integrada, eu acho que isso era... Transversal e intersetorial. Uhum. Não é fácil, foi só agora criado até um plano estratégico de como operacionalizá-lo, agora 5 de setembro. Uma política transcendental que tem que transcender os partidos políticos, Sim. porque ela tem que ser uma política de Estado, não só de governo, e que o Brasil está desperdiçando isso, porque nós temos essa lei desde 2016, nós já perdemos uma geração porque ela não foi priorizada, não foi compreendida. Então, eu acho que uma grande necessidade que todos os partidos políticos e o PDT pode começar a fazer essa visão é de entender o que significa isso. O trabalho do cuidado, o trabalho de produzir os cidadãos, não só de produzir o dinheiro que é a consequência que deve estar a serviço do ser humano. Sim. E aí, vamos discutir um pouco, vou debater aqui para não falar sozinha, mas eu gostaria de detalhar isso, porque está invisível ainda. E eu acho que o pior crime que o Brasil comete hoje é desperdiçar o cuidado das novas gerações. Alain, você como advogado, como é que você vê essa questão dessa primeira infância que não está sendo priorizada, né? Porque se está na Constituição, que é prioridade absoluta, e a gente vê que na prática isso não acontece, né? Como é que você... É um grande problema, né, Juvita? E só para acrescentar, esses programas sociais, tipo o Bolsa Família, muito bem colocado aí pela Ivane, é uma lei federal, né, onde todos os cidadãos têm direitos. Isso. Se enquadrar ali nos critérios, né? Principalmente o critério de renda também. A renda per capita do grupo familiar tem que ser igual ou inferior a 1/4 sobre o salário mínimo. E aí, né, esse programa tem a finalidade, o objetivo de cuidar da infância, da criança, de manter a criança na escola, tem toda essa função social importante. O grande problema que eu vejo, Juvita, é que às vezes os programas sociais são mal entendidos, principalmente pelos governantes, que utilizam esses benefícios em favor próprio, né? Aumentam os programas em vésperas de eleições para arrecadar votos. Isso é de praxe, né? A grande maioria dos presidentes fazem isso. Quando chega no ano eleitoral, vão lá e ampliam os programas sociais. Aí confunde a opinião pública. Exatamente. E na verdade, é uma lei federal, né? Tem que ter uma consciência, tem que ser regulamentado. E o próprio Ciro Gomes tem um programa, né, de reforma dos programas sociais, que eu também concordo com ele, que tem que ser permanente, assim, não eu digo, falando objetivamente do Bolsa Família. O Bolsa Família é um programa, a pessoa passou né, se conseguiu ter um emprego, né, já tem um curso, uma profissão, ele já não se enquadra nos critérios para ganhar o benefício. Então, ele não é permanente, ele é temporário, para assegurar a questão da vulnerabilidade social, para tirar as pessoas da vulnerabilidade social. Então, eles são importantes, só que têm que ser ampliados, eles têm que ter uma consciência maior
E aí eu acredito muito em investimento em cursos profissionalizantes, em tentar levar essas pessoas para o mercado de trabalho, para que ela tenha mais dignidade, porque ficar totalmente dependente a vida toda desses programas sociais, a pessoa ela não tem uma evolução como deveria ter, e o próprio país também não. Exatamente. Porque, como colocou a Ivânia, as pessoas têm que ser investidas nelas, né? Hoje o Brasil, as famílias estão tendo cada vez menos filhos, e isso está afetando lá a economia. Claro que hoje um filho tem um custo de vida alto, né, para manter, mas é um grande problema do país também. E Jesus, na Bíblia, ele fala, deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino, né? Então, se a gente cuidar bem das crianças, a gente vai ter esse reino, um país mais justo, porque uma criança abandonada, eu sou da Pastoral do Menor, aqui em Brasília, e eu faço visita no sistema socioeducativo, a gente visita as periferias, e a gente vê que antes do Estatuto da Criança e do Adolescente, era comum ter crianças na rua, né? Aí veio o Estatuto, o legislador, ele foi muito feliz de criar o Estatuto da Criança e do Adolescente, para tirar, porque nem a família se responsabilizava, nem o Estado. Aí veio o Estatuto e deu uma regra para essas crianças que eram abandonadas. Eu lembro que no início dos anos 80, início 90, a gente fazia trabalho com meninos e meninas de rua, de um movimento nacional de meninos e meninas de rua, que os pais abandonaram, que o Estado também não fez muita coisa. Aí veio o Estatuto, e a gente trabalha em cima desse Estatuto, ele precisa ser cumprido pelo Estado, porque o Estado ele é omisso no cumprimento, né? Depois a Ivânia pode até falar mais sobre essa questão, e já vimos assim e as pessoas acham que o encarceramento, nossos políticos, é a solução, né? E não de acolher a primeira infância, de formar o cidadão ali. Essa semana nós fomos surpreendidos por um projeto de lei que nasceu no Senado, que aumenta em até 10 anos o tempo que um adolescente fica no sistema socioeducativo, né? E é um sistema que não cumpre muito bem o papel dele, que é socioeducativo. Então, muitas pessoas, muitos adolescentes, saem de lá e não tem muita opção de vida, porque ele já sai marcado. E muitas vezes, quem está lá esperando esse adolescente é o traficante e tal. Então, ele sai de um sistema socioeducativo e vai para o sistema carcerário, que é muito caro para o Estado manter um adolescente preso. É mais fácil, é mais econômico e mais melhor em todas as fases cuidar da primeira infância daquela família, para que ele cresça em sabedoria e idade, né, como Jesus cresceu. Investir na educação, né? Porque as crianças são os futuros do Exatamente. Mas a primeira infância é tão maravilhosa que ela me lembra muito assim, o Pasqualini, porque ela foi criada com base em evidência científica. Eu mesma sou psicóloga e não tinha tido esse acesso tão claro na graduação. Depois que eu comecei a poder participar, entendi melhor, porque são avanços recentes também. Existe a formação do cérebro, que é necessário para a gente saber quem a gente é, para a gente, né, exercer a nossa cidadania. E o cérebro se desenvolve 70% na primeira infância. Então, uma criança... Interessante. Então, quando a gente vê, de repente, alguém que evadiu da escola, que cometeu um grande crime, hoje, se você faz uma neuroimagem, você vê que ele tem lacunas no cérebro. Ele pode, justamente por não ter tido acesso à nutrição, desde a gestação, desde a primeira infância, porque se a criança não se alimenta de 3 em 3 horas, não forma a bainha de mielina, que é a capinha de gordura na caudinha do neurônio, necessária para fazer a transmissão, né, que se chama de sinapse, para a gente pensar. Então, é diferente a prioridade por isso. Você pode ficar 2 dias sem comer. Se uma criança ficar 2 dias sem comer, o cérebro dela não se forma e vai ficar um buraco
E aí depois ela não consegue aprender, não é porque ela não quer, é porque ela não tem... Limitações, ficam com limitações estruturais, fisiológicas. Claro que se ela tem uma chance, ela se recupera, mas se não tem, ela fica privada da estrutura fisiológica para exercer a cidadania. Então, não é uma política romântica, é a política mais concreta que tem. E a gente tem no Brasil hoje mais de 10 milhões de crianças na primeira infância em situação de extrema pobreza. Se elas não tiverem... Tem cidade que não tem água potável, tem cidade que não tem saneamento básico. O que a ciência mostra? Se o problema de saneamento básico gera uma diarreia, você desidrata o cérebro e isso prejudica o desenvolvimento cerebral por uma diarreia, por causa de um problema de saneamento básico. Então, a gravidade de crimes políticos que desviam verba, que prejudica a educação, prejudica a nutrição, prejudica o acesso ao pré-natal, prejudica o parto saudável, porque a violência obstétrica deixa memórias físicas. Então, e por outro lado, é como você disse, seriam as políticas mais baratas, né? Você cuidar de um pré-natal, promover o vínculo afetivo, brincar com essa criança, que não depende de brinquedo, depende de interação, ludicidade. Então, existe uma política pública que foi criada, chamada Programa Criança Feliz, que está virando Serviço Criança Feliz, pautado na ciência, pautado no Marco Legal da Primeira Infância, onde já foram feitas mais de 3 milhões de visitas domiciliares para apoiar desde a gestação até a interação da mãe com a criança. Começou no modelo do Rio Grande do Sul, que era o Primeira Infância Melhor. Isso forma o cérebro que vai permitir que essa criança aproveite a escola. Então, a gente precisaria cuidar das famílias, porque se tem uma criança abandonada, teve uma família abandonada antes. Antes do artigo 227 da Constituição Federal, que reconhece a prioridade dos direitos das pessoas em desenvolvimento, isso que significa ser criança, adolescente, jovem, nós não estamos prontos, nós estamos em desenvolvimento físico, emocional, social, intelectual. E sem ofertas de políticas para isso, a gente fica privado do desenvolvimento, né? Isso vai ter consequências também para a economia do país. É isso que as pessoas não entendem. Mas existe o artigo 226 da Constituição Federal, que fala do direito das famílias à proteção social pelo Estado. E eu acho que uma grande falha, sem a qual o Pasqualini falava que precisava regular os juros, eu sinceramente falo que a gente precisa, de fato, estruturar o Sistema Único de Assistência Social do Brasil. Porque é uma grande conquista, né, uma capilaridade que está presente em 99% dos municípios, mas está presente, infelizmente, como o senhor bem falou, como posto de acesso a benefício só material financeiro. Mas um Sistema Único de Assistência Social, no desenho dele, ele é um programa de desenvolvimento da família, de competências para a função da família, que é a competência de educar, de cuidar do filho, de até fazer planejamento familiar. Inclusive, uma das políticas da assistência social, que é do SUAS, se chamava, e está meio parado, eu trabalhei lá, mas depois ficou suspenso, não sei como está atualmente, se chama Acessuas Trabalho. É uma política pública que deveria estar associada ao programa Bolsa Família para formar competências para o mundo do trabalho. Não é só para conseguir um emprego. Porque uma pessoa que não teve alfabetização, que não sabe se vestir, que não sabe fazer uma entrevista, que às vezes não sabe nem, né, conseguir a etiqueta do mundo do trabalho, né? A gente sabe, a gente tem acesso, mas essas pessoas precisam de uma formação até para entender o mundo do trabalho, né? E isso é também um programa que existe desenhado como política pública não implementado em muitos lugares, nem conhecido. Então, nós, por meio do Pacto Nacional pela Primeira Infância, quando eu fiquei cedida também para o Ministério da Justiça, para o Ministério do Desenvolvimento Social, para o CNJ, a gente construiu um Pacto Nacional pela Primeira Infância até para as pessoas serem informadas da lei, capacitadas para exercerem sua função pública. A gente construiu uma capacitação onde tinha 100 páginas de políticas públicas. Eu fiquei impressionada. O patrimônio do Brasil, em termos de políticas públicas construídas, desenhadas pelos ministérios e nessa articulação interfederativa com os estados e municípios, é incrível e não é conhecida e muito menos implementada. Então, nós temos de tudo para o Brasil dar um salto se for levado a sério o trabalho como função de construção do ser humano, o trabalhismo como o dinheiro a serviço da população e como bem comum, como critério de diálogo entre as diversidades partidárias, culturais. E a gente está desperdiçando nossas novas gerações. E aí, se a gente não cuida nesse começo da vida, nós estamos produzindo problemas que não precisariam existir.
se uma criança é submetida à violência, como infelizmente ainda é no Brasil, e não só pela família, mas também pelas próprias instituições, sim, que não estão preparadas para saber cuidar, a gente não basta colocar a criança na escola, tem que realmente preparar os educadores para saberem lidar com cada fase, com cada momento de desenvolvimento. Às vezes a criança está sendo prejudicada até dentro de uma educação infantil. No DF mesmo, nós temos crianças que estão sem espaço suficiente e aí tendo que ser medicalizadas com remédio de tarja preta, que não têm acesso a brincar dentro da escola. Temos RAs em muitos municípios que não tem um parquinho para a criança brincar. Temos locais onde a única diversão para os homens é um bar, e aí o uso de álcool também aumenta o risco da violência. Então, nós não temos esse cuidado com o ser humano. E isso é a maior fonte de prejuízo econômico do Brasil. Exatamente. E uma coisa central do mundo do trabalho em relação à primeira infância é viabilizar a conciliação do trabalho com o exercício da parentalidade. Nós temos agora, por exemplo, a chance de aumentar a licença paternidade. Você quer um crime pior do que você ter um filho e você ter autorização só de ficar 5 dias com a licença paternidade? Nasce uma criança, muitas vezes a mãe fez cesariana, 7 cortes, e o pai tem que ir para trabalhar porque parece que a função dele é só ganhar dinheiro como provedor, não é criar vínculo com o filho, cuidar desse nascimento, dessa chegada de um ser humano no mundo que está em formação. Né? Nos países desenvolvidos, a licença paternidade é um investimento que vai economizar muito mais depois do que... E a gente ainda, muitas vezes, se interpreta como um gasto. Então, temos muito a melhorar no Brasil. Nós temos muito que melhorar. Mas muitas oportunidades... A gente tem que defender o trabalhismo, né? Nós temos que defender o trabalhismo. Não tem a Previdência Social, não tem esses benefícios. Não tem esses aposentadoria exatamente. No futuro, auxílio maternidade. Exatamente. Igual como investir na saúde primária, né, que é a prevenção e a promoção, para evitar que as pessoas fiquem doentes. E você falando assim, a gente aqui no nosso programa Vozes de Esperança, Getúlio Vargas foi o único presidente do Brasil que fez a auditoria da dívida, né? Tá falando aí eu lembrei, porque eu estive com a Maria Lúcia Fatorelli, que é da Auditoria Cidadã da Dívida, e ela falou que Getúlio Vargas foi o único que falou, que dívida é essa que a gente nunca paga? Foi lá e fez a auditoria. E aí eu fiquei imaginando, eu acho que o Alberto Pasqualini estava do lado dele para que ele fizesse isso. E né? pensaram em tudo, né? E isso. Porque ele ficava só pagando juros, né? Nosso programa Vozes de Esperança, né? Eu deixo à sua disposição, Alan, para a gente concluir e encantar mais as pessoas com o trabalhismo, né? Com os cristãos trabalhistas, porque temos muito trabalho para fazer. Juvita, com certeza o programa Vozes da Esperança já iniciou com o pé direito, né, trazendo temas relevantes. A convidada especial, Ivânia, com certeza contribuiu muito aí com o seu conhecimento e vai contribuir mais, né? A gente espera que ela retorne aí novamente. Sim. Para trazer debates importantes aí como trabalho, né? Os direitos da criança, a justiça social, entre outros, como foi debatido aqui. A Rádio Legalidade agradece, né, a participação da Ivânia, deseja boa sorte aí para a Juvita. Com certeza é com essa parceria que a gente vai cumprir com a função social da Rádio Legalidade, né, criada por Brizola, para conscientizar cada vez mais a população brasileira. Muito obrigado. Ivânia, eu agradeço a sua participação, né? E que aqui é a nossa casa, né? E você está aqui na hora que a gente precisa debater mais esse tema da primeira infância, a gente precisa esgotar toda essa pauta para conscientizar as pessoas, principalmente nós estamos num partido político, que nós teremos eleições o próximo ano e que a gente precisa conscientizar os nossos candidatos e candidatas nessa questão,
né? Eu deixo a palavra com você também para você dar as suas últimas palavras. Eu acho que é muito importante esse lugar de dar voz realmente à esperança real, né? Nós temos possibilidades reais, oportunidades. A gente chama na primeira infância de janelas de oportunidade que não devem mais deixar de ser aproveitadas no Brasil. Então, que bons políticos, mesmo pessoas bem intencionadas, se não tiverem acesso à informação, talvez não consigam cumprir a sua função. Então, acho que vocês promovem oportunidades dos políticos conseguirem fazerem boas intenções se tornarem algo real e concreto, que é o que os cidadãos precisam, e dizer que eu acho que vocês podem pautar a compreensão da prioridade absoluta. A prioridade absoluta também de todos os partidos políticos deve ser trabalhar pela formação e desenvolvimento integral de cada criança, adolescente e jovem do Brasil. Essa é realmente a maior marca de uma responsabilidade política que vocês estão abrindo espaço para poder acontecer. Parabéns. Obrigada. Então tá, até a próxima, né, Juvita? Até a próxima, estaremos aqui.